Amados, vocês viram no YouTube, no Instagram, quer dizer, no meu Instagram, no Instagram do Bola, e nos grupos, que hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é o poder de uma amizade verdadeira. Eu estou dizendo isso porque essa semana muita coisa aconteceu, desde a minha pregação de domingo lá na igreja, na Barra da Tijuca. Eu falei sobre relacionamento, sobre amizade, e essa semana muitas coisas foram acontecendo que estava me apontando para falar sobre esse tema que é tão importante e vital para as nossas vidas hoje. E ontem eu estava ministrando na igreja de um grande líder, meu mentor, foi meu discipulador, meu pastor, pastor Daci, e ali eu estava dando uma palestra sobre a síndrome de Peter Pan, e ele faz a introdução falando sobre amizade. E ontem também aqui embaixo, né, no jiu-jitsu, o professor, o diácono Vitor, também estava falando sobre a importância da amizade. Eu falei, bom, eu acho que está na hora de eu falar sobre isso, porque se nós fazemos parte da família da fé, né, se nós fazemos parte da família de Cristo, então nada mais importante do que falar sobre a amizade e a importância dela nas nossas vidas. Então diga amém aí onde você está. E eu quero começar, diz lá em Provérbios capítulo 17, versículo 17, diz assim. Se puder trazer mais uma para mim. O amigo ama em todo o tempo, e o irmão nasce para o tempo da angústia. Amém? E no capítulo 27 ainda de Provérbios, no versículo 5 e 6, diz assim: melhor é a repreensão franca do que a amizade encoberta. São melhores as feridas do amigo do que os beijos do inimigo. Olha que palavra importante, amém? Então eu quero falar agora um pouco sobre a necessidade que nós temos como família na fé de termos amizades verdadeiras. Isso porque nós vivemos hoje em tempos de relacionamentos totalmente líquidos. Sim ou não, gente? São fáceis de formar e difíceis de sustentar. Essa é, infelizmente, uma realidade hoje. Então, nós chamamos de amigo qualquer contato em rede social. Então, quantos amigos você tem? Eu tenho 3.500 amigos. Tem mesmo. Então nós, ou muitas pessoas, tratam isso como amizade. Quantas pessoas você tem? Eu tenho 10.000 seguidores. Quantas pessoas você tem? 20.000 seguidores, 50.000 seguidores. Mas isso a gente sabe que não quer dizer que essa pessoa é de fato, ou são essas pessoas os nossos amigos. E o que é ser amigo de verdade? Cara, eu estou falando isso, sabe o que está vindo na minha cabeça? Amizade. Meu Deus do céu, eu sou crente, Senhor. Douglas, não estou bem não, né? Então a amizade verdadeira, ela é um compromisso, ela é presença, ela é sinceridade, ela é suporte emocional, ela é suporte espiritual e ela é um suporte até mesmo sacrificial. E a Bíblia, meus irmãos, ela não apenas valoriza a amizade, mas ela consagra como um instrumento de Deus, de consolo, de correção, de crescimento, de manifestação do amor de Deus entre os homens, entre as pessoas. Então, é o que nós vimos aqui em Provérbios capítulo 17, no versículo 17. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Então isso vai mostrar para nós hoje, ainda nessa introdução, que a amizade verdadeira, ela vai ultrapassar a estação confortável e ela vai mergulhar no tempo do valor. Então qual é, pastor, a base, a estrutura da amizade na vida, na fé e nas missões? Estão entendendo?
Então a amizade verdadeira, ela é um dos pilares mais poderosos da vida humana, porque ela vai medir o relacionamento entre as pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, e ela vai muito além de um vínculo emocional e passageiro. Ela é a amizade, fundamento relacional sólido que vai sustentar vocações, famílias, ministérios e até grandes projetos profissionais. Então, onde há confiança, onde existe verdade, onde existe aliança, ali a amizade cumpre o seu papel transformador. Então, na vida conjugal, não basta só um amor romântico, é necessário companheirismo, escuta, presença. Amém? O casal que não cultiva a amizade tende a se tornar apenas gestor de responsabilidade. Então, um casamento saudável, um relacionamento saudável entre o homem e mulher, e eu estou falando da aliança do matrimônio, ela precisa ter a amizade. Ontem eu não consegui falar com a minha esposa, e nem sexta-feira direito. E assim, eu já sei que eu tenho que acordar às 6. E eu vou chegar lá, a minha amiga vai querer conversar comigo. Amém? E ela está guardando as palavras, que mulher, tem um estudo científico que diz que a mulher tem mais de não sei quantas mil palavras, né? Que tem que ser usada. E eu já estou esperando umas 40 mil, umas 50 mil palavras para serem usadas hoje. Então, cara, um casamento, uma aliança entre um homem e mulher precisa ter amizade. Quando existe o diálogo sincero, quando existe a mutualidade, a lealdade, o casamento floresce mesmo em tempos difíceis. Por quê? É na amizade. A amizade, aquilo que nem a força do tempo pode destruir, né? Não vai destruir, pastor, você está cantando a música. Ah, gente, estou cantando a música, fala da amizade, deixa de ser religioso, calma aí. Então, nos negócios, eu falei sobre casamento, mas e nos negócios? Muitos quebram, não por falência financeira, mas porque existem rupturas relacionais, traições, desconfiança, falta de comunicação e ausência de aliança entre sócios e os seus colaboradores. Então, onde é que se quebra? Onde é que uma pessoa quebra áreas da sua vida? Quando ela elimina os seus relacionamentos. Equipes bem-sucedidas são aquelas formadas por pessoas que confiam uma nas outras, que têm liberdade para falar a verdade e que caminham com um senso mútuo de propósito. Então a amizade, ela se torna então um capital relacional. Eu preciso ter amigos. É claro, eu não vou ter 5 mil amigos, eu não vou ter 10 mil amigos, que nós sabemos que isso não é uma verdade, mas eu preciso ter amigos. Eu passei por uma fase muito difícil no ano passado, e eu fui procurar uma pessoa que é uma das pessoas que são minha referência pastoral, e eu conversando com essa pessoa, eu falei assim, olha, eu preciso muito ser discipulado, eu quero ser discipulado, eu preciso porque tem essa área da minha vida, eu estou passando um sufoco, eu estou ficando triste, eu estou ficando, sabe, desgostoso da vida, meu Deus, eu preciso que você me discipule. E aí ele me olhando assim, com aquela cara, ele tem um sorriso tão legal, ele me olhando assim, e eu sentado na loja dele, e ele vai falando, e eu comecei, porque isso, porque é minha esposa, porque não sei o quê, porque isso. Aí ele, Wellington, deixa eu falar uma coisa para você, vou te ensinar algo que eu estou vivendo. Na vida nossa, somos pastores, você sabe que a amizade é algo que é muito complicado, não por ser pastor, mas é porque muitas pessoas confundem e elas acabam. Então o que você precisa? Aliás, ele não falou sobre amizade não, perdão. Ele falou assim, ele falou que a nossa vida é muito difícil, não sei o quê. E assim, você não precisa ser discipulado. Como é que é? Ele, não, você não precisa ser discipulado. Mas eu aprendi na minha vida que nós precisamos ter 3 tipos de pessoas na nossa vida.
E eu falei, então fala, né? Eu já sei que eu não vou ter a ajuda que eu quero. Aí ele falou assim, você precisa de um pastor para confessar os seus pecados, para você ter um bom relacionamento, de um pastor para você ser aconselhado, de um mentor que vai te levar ao lugar que você quer, porque nem sempre o pastor é aquilo que as pessoas almejam. Então, ela tem um mentor, poxa, eu quero abrir uma loja, eu quero abrir um negócio. Então, eu preciso procurar alguém que vai se tornar o meu mentor e vai me ajudar a chegar ao lugar onde eu quero. Sim ou não, amados? Vocês estão entendendo? E aí ele falou, e tem o terceiro tipo de pessoa que você precisa ter, urgente. E ele perguntou assim, quem agora, que se você passar um sufoco, 3 horas da manhã, seu carro quebrou, e você vai ligar para essa pessoa vai deixar tudo que está fazendo para ir lá onde você está. E não por interesse nenhum, mas porque ela gosta de você, vocês têm uma boa resenha, vocês têm uma conversa. Eu falei, tem esse. Ele falou, então valorize os amigos que você tem. A pessoa tem que ter um pastor para que você possa ter os aconselhamentos. Você precisa ter um mentor que vai te direcionar para o lugar onde você quer estar. E você precisa ter amigos. E deixa eu falar um negócio para você. Ele falou assim, amigos até para falar besteira. Amigos para você extravasar, onde ele não vai te julgar porque você é pastor, onde ele não vai te julgar se você é isso ou aquilo. Você precisa ter amigo de verdade. Onde você vai estar na mesa e de repente você vai brigar com a tua esposa, na frente dos teus amigos eles não vão te julgar dizendo, ué, vocês não são pastores? Vocês brigam? Vocês discutem? Meu Deus, eu vou sair dessa igreja. Ele falou, você precisa de uma amizade verdadeira, onde você não é julgado por nada do que você fala, porque essa pessoa é o seu amigo. E se eu perguntar para você hoje, quem é, ou quem são as pessoas que você pode hoje escrever no seu caderno que são de fato os seus amigos? Amém? Nós precisamos de amigos com o qual nós podemos falar de maneira aberta. E eu tenho amigos que eu posso falar, que eu posso zoar, que eu posso brincar, como na época de 5ª série, para extravasar. E eu não sou discriminado por aquilo que eu brinco e faço, porque ali existe uma sinceridade e respeito entre nós. Amém? Então, nos negócios, muitas pessoas não são bem-sucedidas porque elas têm medo de formar aliança com as pessoas. E acham que ter amigos dentro de um trabalho vai se tornar prejudicial. Não, irmãos, você precisa consolidar o teu relacionamento e dentro dessa consolidação, separar aqueles que vão ser os seus amigos na jornada. Amém? Quem são os seus amigos? E eu vou te falar, talvez muitos dos seus problemas hoje já teriam sido resolvidos se você tivesse de fato um amigo que iria lhe ajudar a sair da situação que você está. Amigos que vão poder dizer assim, cara, você está com bafo. Né? Alguém já teria coragem de falar isso? Tem um amigo que você pode falar isso? Elinho, cala a boca. Amigos que vão falar. Cara, tu escovou o dente hoje? Não escovei não. Pô, cara, vai lá escovar que tem um... Meu irmão, tem um caroção de feijão no seu dente, você vai passar uma vergonha. Amigos que vão falar, amigos que vão trazer para você aquilo que você precisa ouvir, amém? Na missão da vida em ministério, na nossa caminhada solitária, ela cansa, ela paralisa. Até Jesus, irmãos, no início do seu ministério, chamou amigos para caminhar com ele. Ele ensinava, ele corrigia, ele edificava em meio às amizades, à amizade. O discípulo que não aprende a viver a amizade está em risco de se tornar autossuficiente, autorreferente e espiritualmente vulnerável. Você precisa ter amigos com os quais você possa se comunicar e ter liberdade de falar e ser quem você é. Agora, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que a amizade carrega significados profundos. No hebraico,
a palavra mais comum para amigo é rea, R-E-A, que significa companheiro, parceiro, aliado. É alguém com quem se compartilha a missão, as decisões, a confiança. O outro termo importante é arev, que traduzido como aquele que ama. Aqui nós vemos um amor leal e duradouro, que se estende à correção, ao cuidado e à entrega. No grego, philos, você deve ter escutado essa palavra, ela vai denotar afeição voluntária, proximidade íntima e ligação da alma. E esse é o termo usado por Jesus em João 15,15, quando diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Jesus não escondeu nada dos seus amigos. Ele ensinou tudo o que tinha que ensinar. Ele poderia falar: ah não, eu tenho medo de falar, e essa galera aqui, alguns, chegar para o outro e falar: olha o que Jesus falou, olha o que Jesus fez, olha a decisão que Jesus tomou. Jesus não se preocupava, Jesus estava de bem com a vida. Quem quer estar de bem com a vida, dá um glória a Deus aí no seu lugar e aplauda Jesus Cristo. Eu quero estar de bem com a vida. Então Jesus está dizendo que a amizade, Jesus está dizendo que a amizade é o ambiente onde a revelação acontece. Na amizade, amigos. Onde há amizade verdadeira, há liberdade para falar, há segurança para ouvir e maturidade para crescer. Amém? Amizade. Por isso, em todas as esferas da nossa vida, casamento, empresa, ministério, família, a amizade genuína é a base indispensável. Eu preciso ter amigos. Eu não posso ficar caminhando sozinho. Eu não aceito caminhar sozinho. E aqui, independente do seu perfil comportamental, você precisa ter amigos. Tem gente como eu sou quente, né? Por mim, eu estou no meio de todo mundo. Quando estou na estafa dentro de casa, eu vou pro shopping para ver os outros, sento, falo com o cara da cafeteria, troco ideia com o outro, estou no ônibus, eu estou falando, estou no Uber, eu estou falando, né? Então, esse é o meu processo. Não quer dizer que essas pessoas vão ser meus amigos, mas o tempo inteiro eu quero estar em comunicação com as pessoas. Mas há pessoas que são mais quietinhas, ainda assim não quer dizer que você tem que ser sozinho ou achar que tem muitos amigos. Nós temos que ter pessoas certas ao nosso lado. Amém, amados? Então, sem amizade, há imposição. Com amizade existe influência. Sem amizade, existe o controle. E com amizade existe a parceria. Depois dá uma olhadinha se a câmera está coisada ali. Parceria. Sem amizade existe ruído. Com amizade existe construção. Amém? A amizade, portanto, meus queridos, não é periférica, ela é estrutural. Ela é o alicerce de vida longa, relacionamentos saudáveis e missão cumprida. Cara, é muito bom você ter amigo. É bom ter amigo para praticar esporte, né? É bom ter amigo para resenhar, para ver um jogo, para ir para a igreja junto, para ir para o trabalho junto, para rir, para chorar. É bom ter amigos. Eu quero falar aqui desses 3 pilares do poder da amizade, que o primeiro deles é a aliança que resiste à pressão. Acompanha comigo lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao 4, diz assim: sucedeu que quando Davi terminou de falar com Saul, a alma de Jonatas ficou ligada à alma de Davi, e Jonatas o amou como a si mesmo. E Saul o reteve naquele dia, e não lhe permitiu regressar à casa de seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque Jonatas amava Davi como a si mesmo. Jonatas tirou o manto que levava e os deu a Davi junto com as vestes que tinha, e até a sua própria espada, seu arco e seu cinturão. Amém, amados? Muitas pessoas, talvez por não ter entendimento, ou tendo maldade no coração,
Dizem que essa amizade de Jonatas com Davi era um amor homofóbico, era um amor de atração, de sexo entre dois homens. Não, aqui o texto está falando de algo que nós já vivemos. Eu tenho amigos, aliás, eu tenho um amigo que estudou comigo de 95 até 98, 94 até 98. Nós nos revemos em 2001 e 2002. Ele mora numa cidade chamada Bom Jardim, mas é lá em Petrópolis, depois de Petrópolis. Já ouviu falar dessa cidade? Lá para longe. E aí, todas as vezes a gente conversa, a gente fica tentando marcar o dia para se encontrar. Porque existe um amor entre a gente. Fala, cara, meu irmão, ele me chama de macaco branco. Ele, caraca, mané, pô, maluco, aí, caraca, eu te amo, macaco branco, eu te amo muito, caraca, orelhudo. E aí eu vou zoando ele também, cara, a gente fica naquela uma hora que a gente vai se encontrar. O filho dele já está com 24, o meu tem 24. Cara, a gente não viu os nossos filhos, eles não cresceram juntos, cara, a gente é muito amigo. Eu falo, mano, que vontade de te encontrar. Então esse é o tipo, eu amo verdadeiramente, é uma pessoa que eu queria trazer para perto. Eu falei para ele, cara, quando eu estava morando em Juiz de Fora, eu falei, cara, eu quero muito trazer para essa cidade. O que você quiser de trabalho eu consigo para você. Cara, eu dou um jeito para a gente ficar perto. Só que a gente nunca conseguiu, porque ele tem a vida dele lá em Bom Jardim, graças a Deus, né, ele casado com a garota que estudou com a gente. A Vanessinha, desde a época da escola, são casados, são amigos. Tem um negócio lá na cidade, eu falei, caramba, cara, é esse tipo de amor, amém? De uma pessoa que, cara, eu quero estar perto, cara, e eu falo os meus problemas, falo as minhas dificuldades, ele fala as dele, mesmo sem a gente estar perto. Mais de 20 anos que a gente não se vê, não se toca, não se abraça, não zoa, mas nós temos um nível de amizade tão grande que nos une. E um dia nós estaremos no céu celebrando essa amizade juntos, amém? A gente comenta isso. Então, quem são os seus amigos? Pessoas com as quais você conta boas histórias, ouve histórias tristes. A aliança aqui, a amizade entre Davi e Jonatas não era baseada em conveniência, ela nasceu de uma liga da alma. Eu amo como eu amo a mim mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou cuidar dessa amizade como eu cuido da minha própria vida. E ela foi formada em aliança. No hebraico aqui a palavra é berit, que é um pacto solene e inviolável. A aliança verdadeira, ela é feita não na vantagem, mas na minha entrega. Jonatas entregou seus símbolos de posição, manto e espada para Davi. E aqui em Ruth, no capítulo 1, vamos lá comigo. Ruth, no capítulo 1, diz assim, no versículo 16 e 17, contudo Ruth lhe respondeu, longe de mim que me aparte de teu lado e te abandone, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde tu morares eu morarei. Teu povo será meu povo, e teu Deus será meu Deus. Onde tu morreres, também morrerei eu, e serei sepultada. Assim me faça Deus, e ainda me acrescente. Somente a morte poderá nos separar. Ruth, cara, que mulher! Nos ensinando o poder de uma aliança na amizade. Onde você morrer, Noemi, eu vou estar junto. Não importa o que aconteça. A nossa amizade vai até o fim, amém? A aliança verdadeira é feita não na vantagem, como falei, mas na entrega. E Ruth, diante da viuvez e da pobreza, ela se une a Noemi com uma frase que vai ecoar por toda a eternidade. Onde você for, eu irei. Então a amizade verdadeira, ela é resistência, ela não é abandono, ela é aliança, ela não é conveniência. A verdade, e o segundo ponto aqui é que a verdade cura, mesmo ferindo. Provérbios 27, no versículo 5 e 6, nós já fizemos a leitura aqui, mas olha o que diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, perdão. Antes sejamos genuínos em nosso amor, para que cresçamos em tudo por meio do Cristo, que é o cabeça. Antes sejamos genuínos em nosso amor,
uns pelos outros, amém? Falar a verdade, mesmo que doa, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas por quem ama. A amizade verdadeira é transparente, ela não pode ser hipócrita. Ela não vai proteger por omissão, mas ela vai edificar com sinceridade. E o termo aqui de franca em hebraico é neemã, que significa fiel e confiável. As feridas do amigo não são destrutivas, mas são cirúrgicas, feitas com amor, visando a restauração. Eu não estou falando algo para você porque eu quero te ferir, eu estou falando porque eu creio que essas palavras, ainda que firam, elas vão trazer cura para a sua alma. Amém, amados? Aí essa semana uma pessoa falou, você viu o que um pastor, a conversa de um pastor, pela mensagem, como é que ele fala, o palavreado dessa pessoa fala, meu Deus do céu. Como nós somos hipócritas, né? Falei, irmão, quem tem amigo de verdade, você tiver que falar o que falar, você vai falar. Você vai dizer o que tem que ser dito. Mas as palavras são pesadas, melhores as palavras sejam pesadas, melhores que as palavras sejam até mesmo numa situação que vai te trazer desconforto. São palavras que você precisa ouvir. No dia que o Elinho, nosso querido irmão, por tristeza no coração, eu vou falar, Elinho, porque você expôs, né, ali nas redes sociais, e hoje você é um milagre de Deus, amém? O Elinho falou, cara, eu vou tirar minha vida. E nós aqui terminamos a reunião de quinta e falou, o que a gente vai fazer? O cara quer tirar a vida dele, meu irmão. Eu falei, não, isso não vai acontecer, irmão. Onde ele estiver, se estiver morto, ele vai ressuscitar. E se ele ressuscitar, eu vou dar muita porrada na cara dele. Eu vou mesmo, vou avançar para cima dele, ele vai levantar, eu vou dar outro socão na cara dele. Vou falar, como é que pode? Vou quebrar a cara desse cara. E aí procura de cá, né, Léo? Vai procurando daqui, onde é que está, onde é o trabalho dele, não sei o quê. Daqui a pouco está ele lá no trabalho. E eu já imaginei, estava trabalhando num prédio, pronto. Deus segura, a gente fez oração, intercessão aqui, chego lá, né, eu com a roupa toda preta, novinha, e com um balde assim, ó. Irmão, peguei aquele, é balde aquele ali, como é que é o nome daquele? É balde, né? Cheio de gesso. A minha vontade era de tacar aquilo na cabeça dele. Peguei aquele balde, fiquei igual um dálmata, nem vi. Priscila e Léo eles falaram depois, cara, quando o pastor tacou aquilo no chão, foi para cima dele, olha para mim, pô, olha para mim, pô, olha para mim. A gente saiu de fininho, falou, é melhor a gente sair, senão vai sobrar para a gente. Tem momentos da amizade que você precisa fazer o que tem que ser feito para chamar a atenção do seu amigo. Não tem que entregar flores, tem que falar bonito, tem que falar a realidade. Amém? Amém? E eu não julgo ninguém pela forma que fala. Deus sabe a maneira que cada um faz o que faz. Eu sei que quando os meus amigos estão em aflição, ou eles passaram por qualquer momento, eu vou às últimas consequências, seja no falar, seja no agir, eu faço o que tem que ser feito para chamar a atenção, porque eu amo aqueles a quem Deus colocou no meu caminho, eu amo os meus amigos, eu amo as pessoas que estão à minha volta, e não importa, eu quero vê-las bem. Amém? E eu louvo a Deus pela sua vida, Elinho. Se você tivesse partido, eu não iria comer uma lasanha hoje. Né? Ele fez uma lasanha e mandou uma mensagem para mim. Aqui, o que eu fiz? Eu falei, tu mandou uma mensagem para mim com lasanha? Não deu 20 minutos, estou lá na porta dele. Ali, ele, caraca, mano. Eu falei, pô, a gente é brother, irmão. Né? Tô lá no friseiro e na Aline. Fique à vontade, está em casa. Eu tô, caraca, meu Deus. Mas é a sensação de amizade, de estar em casa, de estar num ambiente familiar. Aqui é o lugar de ambiente familiar. Não quer dizer que as pessoas que são diferentes de você, que vai vacilar com você, que vai furar com você, dane-se. O mais importante é que nós somos uma família de irmãos e amigos.
que fala o que tem que ser dito. Amém, amados? O que Jesus falou? Você preferia ouvir talvez uma coisa ruim, uma palavra feia, ou ouvir assim, um diabo? É um diabo. Jesus falou isso. Eu preferia que Jesus falasse outra palavra, né? Mas Jesus fez por amor, trazendo cura e restauração. Efésios 4,15 vai falar sobre seguir a verdade em amor. Não há amizade sólida onde existe mentira. Não há amizade verdadeira onde existe omissão ou bajulação. O amigo que ama corrige, confronta e suporta, com firmeza e ternura ao mesmo tempo. Eu com meus filhos, quando ia corrigir, pastor, você corrige? Eu sou incentivador de correção com a vara, sou incentivador. Mas a mesma correção que Deus nos ensina. Sentava, papai vai te corrigir, tá, meu filho? Mas pode ter certeza que está doendo mais no papai do que em você. Vlapo, vlapo. Abraçava o filho, chorando, e papai te ama, mas eu preciso fazer isso, para você aprender que o que você fez foi errado. Amém? E o Denis esses dias estava contando as histórias lá em casa, né? A gente em família, ele contando esses momentos, como que era para ele. E tá lá, se sentia amado pelo pai. Porque ele falava, pai, eu sabia que eu tinha feito besteira. Ele faltava a aula. Ficava debaixo da escada, sabendo que eu e a Odete levava a Ruth para a escola. Aí, ele queria ver, a Champions. Ele fingia que ia para a escola. Quando ele via que a gente saia com o carro, ele voltava e ficava debaixo da escada. Né, Cristian? Sem vergonha, né? Três, aliança mais verdade é igual crescimento e restauração. O verdadeiro amigo é aquele que te afia. Mesmo que doa, como eu estou falando aqui, ele não te deixa confortável no pecado. Ele vai celebrar tuas vitórias, mas vai chorar com as tuas perdas e nunca vai te abandonar no processo da tua transformação. Amém? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo, Provérbios 27:17. A palavra afiar, aqui ela vem do hebraico shadad, que é apontar, afiar e dar forma. Então o amor verdadeiro te molda pela convivência, pela conversa e pela correção e pelo exemplo. A comunicação bíblica não é só estar junto. Bebê. A comunicação bíblica não é só estar junto, é ser um instrumento de Deus para o crescimento do outro. Amém? E eu quero concluir dizendo que o amigo deve ser mais chegado que o irmão. Você até pode ter irmãos de sangue, mas amizades espirituais, alianças de verdade, serão o seu sustento em momentos em que nem a família vai te compreender. Então não é? Tem dias que a família não vai te compreender. Os teus pais não vão te compreender, mas uma amizade verdadeira, você vai encontrar talvez até o refrigério para aquilo que você está vivendo. E eu vou falar, é uma graça de Deus, nós filhos, muitas vezes não entendemos os nossos pais, porque nós precisamos viver esse momento justamente para aprendizado, e entender lá na ponta, que muitas vezes os nossos pais foram de fato os nossos verdadeiros amigos, mas nós precisávamos passar pelo que tinha que ser passado, para que também pudéssemos valorizar uma amizade que estava fora de casa e dentro dela também. Amém, amados? Jesus chorou por Lázaro. Ele se revelou como amigo em João 15 e chamou de irmãos aqueles que o seguiam, como nós vimos aqui no início. Então a amizade, ela é tão importante que Deus escolheu usá-la como símbolo da nossa reconciliação com Ele. Olha só o que diz: Cristo morreu por nós quando ainda éramos os seus inimigos. Romanos capítulo 5, no versículo 8 ao 10 você vai encontrar. E agora nós somos chamados amigos de Deus. Com quem que você anda? Ou que tipo de amigo você é? Você tem sido leal ou você tem sido interesseira? Você tem falado a verdade ou você tem se omitido por medo?
Você tem alianças ou você tem conveniências? Ontem eu estava nessa reunião e eu vi um amigo que eu não via há muito tempo, que frequentou a igreja comigo há muito tempo, era um amigo de altas resenhas. E estava ontem lá vendo a palestra, eu fiquei assim, eu falei, caramba, meu Deus, ele está aqui. E hoje eu vejo a Patrícia também aqui, né, Patrícia? Tanta história, né? As células, nossa, as praças, evangelismo, gargalhada, Brasília, né? Aí você fala, tanta coisa boa que nós vivemos, não é? E nós podemos reviver tudo isso mais uma vez, porque a amizade, ela precisa durar para sempre, amém? Deus quer restaurar esse conceito de amizade dentro da igreja, e muito mais do que isso, Ele quer que você viva como amigo de Deus, e amigo do próximo. E hoje o Espírito Santo, que é o nosso amigo, Ele está nos chamando a valorizar amizades que são verdadeiras, a romper com vínculos que são falsos, e ser amigo com aliança e verdade. Ser amigo, amém? Amigo, amiga, não colega, porque colega nós vamos ter um monte, mas eu preciso de amigos com o qual eu posso rir, falar besteira. Lógico que falar besteira, né, gente? Vocês entendem, né? Eu estou falando aquele cara de Salmos capítulo 1, né? O zombador, o cara que fala mal de Deus, é o cara que não acrescenta nada na sua vida, mas é a tua resenha com o seu amigo. Então, cara, Deus está te chamando para isso. Deus está te chamando para restaurar. E talvez muito da nossa quebra de aliança, muito da nossa crença destrutiva de não querer fazer amigos, é porque as pessoas nos feriram, as pessoas nos machucaram, e aí nós punimos até mesmo Deus, que nada tem a ver com isso, e nós não queremos estar próximos de Deus, e tudo que Ele quer nessa noite, Ele quer te trazer de volta, amém? Ele quer te trazer de volta, Ele quer te trazer de volta para um círculo de amizade onde Ele vai falar o que você precisa ouvir. Precisa ouvir, duras são as palavras. Quando Jesus falou a uma multidão de discípulos que Ele era, quem Ele era, sobre o que Ele fazia, muitas pessoas falaram, nossa, é muito pesado o que Ele fala, nossa, as coisas são muito, meu Deus, como que um líder fala o que Ele está falando? Esses discípulos pararam de seguir Jesus, e aí Jesus olha para Pedro e fala, e aí, e vocês, o que vocês vão fazer? Vão seguir o mesmo exemplo deles? E qual foi a resposta daqueles discípulos? Para onde eu vou, se só o Senhor, que ainda que as palavras sejam duras, que ainda que as palavras sejam incisivas, ainda que as palavras muitas vezes nos machucam, mas para onde nós vamos, se só você é um amigo de verdade, se só você fala o que eu preciso ouvir, que só você me chama a atenção. Eu estou cheio de pessoas no Instagram me seguindo, Jesus, eu estou cheio de inscritos no meu canal, mas é só o Senhor que fala o que eu preciso ouvir. Eu quero convidar você a refletir nesse momento, fechando seus olhos. Eu quero chamar a equipe de louvor para estar aqui. Pode deixar a luz ligada, por favor, pode deixar. E eu quero convidar você nesse momento. Pode ficar de pé. Aí no seu lugar, porque pode ser que sentadinho, daqui a pouco vem o sono, você vai dormir, né? E acabou aqui não prestando atenção naquilo que nós estamos trazendo para você aqui. Mas, irmãos, a amizade na nossa vida, nós precisamos levar isso a sério. Eu preciso de amigos, eu preciso ter amigos. E uma das coisas mais legais que eu quero falar para vocês é aquilo que muito em breve, eu quero que existe um movimento dentro da nossa igreja, que é um movimento onde a gente se conecta ainda mais com as pessoas que são as células, amém? Eu quero que você esteja orando junto comigo durante esse período, essa semana, esse mês, orando, Deus,
Que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que possamos retornar, ó Deus, com as nossas células. Se você quer receber uma célula na sua casa, amém? É onde nós estaremos ali ministrando a palavra. Será um momento de ouvir a palavra, um momento de resenha, é um momento de ceia, é um momento onde vocês vão estar mais próximos uns aos outros, costurando um relacionamento vivo. Ore, fala, Deus, toque no coração de alguém para que a gente consiga ter uma casa para fazer uma célula. Ou Deus, prepara, Senhor, me prepara para que eu possa receber uma célula na minha casa. Tudo que eu quero é ver a minha casa recebendo a tua arca e que as pessoas sejam curadas e que da minha casa saiam amigos e amigas para a vida inteira. Aleluia, feche os seus olhos, Pai querido e amado, eu quero nesse momento, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas, ó Pai. Colocar, Senhor, o nosso coração, que muitas vezes ferido, se fecha, não aceitando com que as amizades venham fazer parte da nossa vida. Nós deixamos de acreditar por conta das feridas, nós deixamos de acreditar por conta de uma série de coisas, ó Deus. Mas hoje eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando a encontrar esses amigos, amigos na fé. Eu quero convidar você, esteja orando aí.